Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, esta que se encontra em minhas mãos. Nós estamos na lição de número 5. Vamos falar sobre o tema Entre o Abismo e a Ponte. O nosso texto base se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. E qual é a ideia central que nós devemos gravar na nossa mente e no nosso coração? Bom, a ideia central é de que a reconciliação com Deus é possível somente por meio de Jesus Cristo. Se você, professor, diretor de escola bíblica dominical, quando não aluno, compreendeu essa verdade central de que a reconciliação com Deus só é possível por meio de Jesus, já é sinal de que você assimilou uma verdade escriturística. Nós podemos começar com algumas perguntas. O que separa o homem de Deus? E o que pode reconstruir essa relação? Vamos ao nosso texto-chave, que se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por mim, não nesse estado ou nessa condição. Pelo contrário, quando ainda era pecador, pecador quanto mais, e hoje continuo sendo um pecador miserável, porém, um pecador convertido a Cristo Jesus. Alguém que, como filho de Deus, não vive na prática do pecado. Nós sabemos que existe um abismo espiritual. O pecado, a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, de que faz separação entre Deus e o homem. Além do que, é possível providenciar uma ponte. E essa ponte, sem dúvida alguma, é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Vamos para a lição. Eu vou aumentar para facilitar, caso você esteja utilizando o celular. Lição de número 5. O que você já entende ou já ouviu sobre a reconciliação com Deus? Consegue lembrar alguma experiência em sua vida que tenha sentido essa reconciliação de forma prática ou pessoal? Está com você para que possa refletir sobre esta pergunta e dar a devida resposta. Por causa de quê? Porque neste estudo, ao pensar no histórico do relacionamento do homem com Deus, Paulo mostrou que a salvação como a salvação em Cristo Jesus era o ariete que derrubava a parede relacional entre o homem e a humanidade. A gente sabe perfeitamente que por conta do pecado, lá no Éden, o homem literalmente deu as costas para Deus. E quando alguém dá as costas para um outro ser humano, chega a ser um sinal de ofensa, é um ato ofensivo, repugnante. Foi algo semelhante que aconteceu com a humanidade. Nós demos as costas para Deus e nos tornamos inimigos de Deus. Passou a imperar uma inimizade entre nós, por conta do pecado, que nos é comum, e Deus, completamente e plenamente santo. Mas a reconciliação é possível tão somente pela pessoa bendita de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele mostra que antes o pecado do homem o mantinha afastado do Senhor, mas agora, alcançado por amor e justificado por sua fé, o homem é reconciliado para viver em esperança e relacionando-se novamente com seu Pai celestial. Quando a gente vai para a epístola de Paulo, capítulo 5, diz assim: Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. É uma paz perene por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não é uma espécie de quebra-galho. Jesus é nosso Senhor.
Jesus é nosso Deus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso mestre. Nós não podemos rebaixar a pessoa bendita de Cristo Jesus, o Filho de Deus unigênito. E no primeiro versículo, de acordo com o primeiro tópico, que fala sobre o início da separação, inicia-se uma elaboração sobre o tema, falando que agora o homem havia sido justificado pela sua fé em Cristo e ele tinha paz com Deus. O que isso vai indicar? Que antes o homem estava completamente afastado por causa do seu estado pecaminoso. O pecado causa esse distanciamento do homem para com Deus. Mas não é porque Deus não deseja estar em plena comunhão conosco, é por conta da rebeldia da parte do homem. O coração do homem, por exemplo, ele é por demais enganoso, diz a sua palavra, a palavra de Deus. Mas esse coração humano, ele está muito aquém daquilo que ele realmente necessita. E todos nós necessitamos de algo. Primeiramente, nascer de novo. A palavra de Jesus para Nicodemos foi: necessário vos é nascer de novo. O nascimento espiritual é uma necessidade urgente. Às vezes, nós, como pais, ficamos preocupados com a escola dos nossos filhos, uma referência à educação, com a saúde, o que é legítimo desejar, não apenas ter um plano de saúde, ou quando não se valer do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, mas para poder fazer exames regulares, enfim, para cuidar do nosso corpo, por exemplo. Nós, às vezes, nos preocupamos com os nossos filhos quando vão adentrar na faculdade, com o casamento, entre tantas outras coisas. Mas a nossa maior necessidade como pai, como mãe, como pessoas responsáveis que somos diante de Deus pelos nossos filhos, é no tocante a esse elemento espiritual. Nós precisamos, através da graça de Deus, formar Cristo em nossos filhos, para que eles venham nascer de novo. Eles possam deixar de ser meras criaturas para se tornarem filhos de Deus. Filhos adotivos, sim, pela fé em Cristo Jesus, mas ainda assim, filhos legítimos da parte de Deus. Porque quando nós temos os filhos desde a tenra idade, já nascidos de Deus, já não vai haver esse distanciamento. Pelo contrário, vai haver não apenas uma aproximação, uma proximidade, mas uma plena comunhão deles com o nosso Deus. Porque o relato de Gênesis capítulo 3 vai justamente apresentar o motivo da separação. A gente sabe perfeitamente que, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão não havia desobedecido à ordem direta de Deus, não apenas isto, mas ele acabou cedendo à tentação de ser como Deus. E esse desejo, conforme nos diz o autor da revista, por uma pretensa liberdade de pensamento, levou o homem a se afastar de Deus, fugindo de vergonha por encontrar-se nu e da responsabilidade por sua fraqueza. A relação de confiança e intimidade entre o Criador e a criatura havia se partido. Não havia mais como manter o estado anterior, por isso, diz, ocorreu o primeiro fratricídio da história, quando houve a morte. Um irmão matou o outro irmão. E por causa desse alastramento da maldade, Deus destruiu quase completamente a humanidade. Uma alusão ao dilúvio. Por causa da arrogância e desejo de grandeza, Deus espalhou a humanidade pela terra. Está fazendo alusão aqui àquele evento conhecido de Torre de Babel, a confusão de línguas. E o pecado trazia consequências e a distância entre o homem e Deus foi gradualmente aumentando. Mesmo após Deus se revelar novamente ao homem e formar um povo somente para si, a partir da descendência de Abraão, Isaque e Jacó,
Em diversas ocasiões, vemos um homem sucumbindo ao pecado da desobediência e insubordinação, substituindo por imagem de falsa divindade, como o bezerro de ouro no Sinai, as inúmeras quedas durante o período dos juízes e a construção dos templos idólatras de Dan e Betel. O ímpeto humano de afastar-se do Senhor, causado pela escravidão do pecado e pelo desejo de atender aos desejos da carne, permaneceu forte. Em relação ao primeiro tópico, no início da separação, após a leitura, eu quero fazer alguns destaques. Primeiro que o pecado entrou no mundo por um homem, estou me referindo a Adão. E o resultado, como nós vimos, foi a morte espiritual e a separação. Mas qual é o destaque que eu quero fazer? Primeiro que o pecado não é apenas um comportamento, é uma condição. Tanto é que toda a humanidade foi afetada. Nós temos vários textos bíblicos que foram apresentados pelo autor da revista, mas eu gostaria de citar Isaías capítulo 59, versículo 2, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Quando a gente observa, por exemplo, uma rachadura em uma barragem pequena, ela pode destruir toda a estrutura. Assim é o pecado. Porque o pecado não apenas nos afasta de Deus, ele nos incapacita de eu voltar por conta própria. Daí, precisar essa ponte, numa alusão à pessoa bendita de Cristo Jesus. Quero falar agora sobre o segundo tópico, que diz a iniciativa divina pela reconciliação. Vamos primeiramente à leitura, que diz: É interessante, porém, perceber que, mesmo sendo a parte ofendida na relação, por causa da vontade humana, pela independência, Deus sempre demonstrou interesse pela reconciliação. Sempre Deus que toma iniciativa. E quando Deus expulsou o homem do paraíso, deu condições mínimas de sobrevivência a eles, fazendo para eles uma vestimenta de peles. E ao decidir destruir a humanidade por causa de sua maldade, Deus deu a Noé a planta e as medidas para a construção da arca. No caso do bezerro de ouro, Deus ouviu o clamor de Moisés e preservou o povo de um desastre total. No período dos juízes, sempre que o povo era escravizado por nações estrangeiras e clamava por perdão, Deus enviava um grande líder para libertá-lo do jugo opressor. Durante o período da monarquia, Deus usou profetas para alertar o povo dos seus pecados. Ou seja, não importasse o grau de desvio, Deus buscava sempre se relacionar novamente com o seu povo, dando a ele todas as condições para o arrependimento. E por isso, não nos surpreende que Deus tenha tomado novamente a iniciativa para alcançar toda a humanidade ao enviar seu filho Jesus para se sacrificar por nossos pecados. Este ato demonstra a infinitude do amor de Deus por nós, pois efetivou seu amor redentor, mesmo sem merecermos, por estarmos ainda em nosso estado pecaminoso. Tal iniciativa nos constrange, pois nos faz pensar no que nos impede de retornar à casa do Pai. Quais são os destaques que eu faço, primeiramente, a partir desse segundo tópico? Primeiro, Cristo morreu pelos ímpios, Cristo morreu pelos fracos, Cristo morreu pelos pecadores. Observe que não foi resposta ao nosso mérito, mas ao amor de Deus. Não tem nenhum resquício de meritocracia, porque se tem alguma coisa que o homem merece, é a condenação eterna. Mas quando a gente vai para aquele texto que foi sugerido, que é justamente Romanos, lá no capítulo 5, eu vou fazer a leitura de alguns versículos para que possa ter uma complementação, mas da parte de Deus, porque nesse texto de Romanos vai mostrar algo importantíssimo, porque no versículo 7 fala: porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso
alguém ouse morrer. Eu morreria pelo meu filho, pela minha filha, pela minha esposa, por algumas outras pessoas, embora hoje não esteja mais conosco nesse plano terreno, correria pela minha mãe, pelo meu pai, mas acontece que não é morrer por uma pessoa boa, que nós temos afinidade, temos um laço sanguíneo, muito amor. Não, porque prossegue o versículo 8, o texto bíblico, no verso 8, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas Cristo morreu por pecadores. O que a gente aprende, meus irmãos, é que a salvação não é conquista. A salvação é graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não tem nenhum mérito humano. O homem não conquista, o homem não adquire a salvação. O homem simplesmente recebe na forma de um presente. Deus que nos concede um presente de forma gratuita, mas custou um preço caríssimo. O sangue de Cristo Jesus, um sangue sem mancha, sem pecado. Aí, como alunos da escola bíblica dominical, aprendemos que não depende do que fazemos, mas do que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque Deus não esperou você melhorar para te amar. Ele não esperou você se aperfeiçoar para que ele pudesse, enfim, enviar Cristo Jesus. Ao contrário, ele demonstrou seu amor para conosco, entregando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, enquanto nós ainda éramos pecadores. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Uma outra coisa que eu quero destacar é que quando Deus expulsou o homem do paraíso, ele fez num ato de amor. Por causa de quê? O homem, com o pecado adentrando a humanidade, estava num estado, digamos, de condenação. E se ele comesse o outro fruto, porque não havia apenas um fruto, ele viveria eternamente naquele estado de condenação. E que é que Deus faz? Deus, então, manda anjos para estar ali no Jardim do Éden, tomando conta e expulsa o homem do paraíso. Porque se ele permanecesse dentro do Éden, repito, naquele estado de condenação, e comesse o outro fruto, ele estaria por toda a eternidade no estado de condenação. Mas Deus, de uma forma graciosa, expulsa por amor, coloca sentinelas para que o homem, no caso Adão e Eva, não adentrassem novamente, e desta forma mostra o quão amoroso Deus é, dentro, inclusive, da perspectiva do Antigo Testamento. Porque algumas vezes a gente ouve falar, o Deus do Antigo Testamento é um Deus raivoso, é um Deus cheio de ira, cheio de mágoa, de frustração, que despeja todo o ódio contra a humanidade. Mas o Deus do Novo Testamento, segundo estes, é um Deus amoroso que se revela na pessoa de Jesus. Nada disto. O tempo inteiro a gente vê no Novo Testamento, bem como no Antigo Testamento, primeiramente este, que Deus sempre agiu por amor. Tanto é verdade, e como ser que é, Deus é ético. Quando Deus destrói a humanidade, não era porque ele simplesmente estava irado, chateado com as pessoas, mas ele é um ser ético, um ser moral, e nos fez também como seres morais que somos. Mas acontece que, diz a Bíblia, que no tocante à questão relacionada ao dilúvio, no capítulo 6, a maldade humana estava aumentando cada vez mais e mais. A violência aumentava. Imagine só Deus plenamente santo, como de fato ele é. E a ofensa causada pelas criaturas, por obras de suas mãos, estava ofendendo em relação à sua santidade, porque o pecado é uma ofensa à santidade divina.
Não é à toa que ele diz para seu povo: sede santo, porque eu sou santo. E Deus não suportou por conta da sua santidade e por ser um Deus ético, moral, tamanha violência. Aquela situação realmente triste por conta das ações maldosas, pecaminosas do ser humano. E por conta disto, ele destrói, não totalmente, mas parcialmente, vou dizer assim, porque sobrou pelo menos pessoas que foram salvas e que permaneceram na arca. Não houve uma destruição total da humanidade por conta dessas pessoas que foram salvas. Mas não é porque Deus estava totalmente indignado, irado, mal-humorado, ao contrário, por conta do aumento do pecado na terra. Nós temos exemplos que foram narrados, digo, foram citados pelo autor da revista, no caso do bezerro de ouro. Imagine só, Deus concede as leis ao povo e mesmo depois da lei dada, o homem ele dá as costas para Deus e chegou ao cúmulo do absurdo de haver idolatria no meio do povo de Israel. Quando se fala de idolatria, as pessoas associam com o povo pagão, mas o próprio povo de Deus construiu vários, no caso, vários ídolos, ou seja, vários altares e que prestaram cultos a outras divindades. O terceiro tópico vai falar sobre os efeitos da reconciliação. Para Paulo, recuperar o relacionamento com Deus pela fé em Cristo Jesus traz benefícios claros. O efeito prático da reconciliação com o Senhor é a paz com Deus, visto que nos permite novamente ser acompanhados e aconselhados por Ele. Com isso, diz o texto, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. Cristo Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para que tivéssemos um bom ânimo. Ele não nos isenta das aflições, das lutas, das dificuldades, das tribulações, das provações, ao contrário. Ele promete estar conosco, e nós somos fortalecidos por Deus. Desta forma, nós podemos contar com a presença dele através do Espírito Santo, que habita em nós. E quando a gente pensa nessa questão de paz com Deus, porque justificados, temos paz. Não é um sentimento, é uma posição espiritual. Nós temos uma paz perene. Além disso, nós temos um acesso à graça. É uma entrada para um novo relacionamento. Lembra que eu falei que nós éramos inimigos? Que havia um estado de inimizade? Pois bem, agora nós somos filhos, filhos adotivos, é verdade. Mas ainda assim, o nosso espírito clama Abba, que em aramaico significa pai. Nós podemos chamá-lo de pai, um pai celestial, por conta desse novo relacionamento que nos dá acesso a Deus por meio dessa ponte, que é Cristo Jesus. Não obstante, nós temos a esperança da glória. Até as tribulações têm propósito. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Porque a tribulação produz perseverança, a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. O sofrimento não destrói o cristão. A gente aprende que o sofrimento, a luta, a dificuldade, a aflição amadurece o cristão. E é bom saber que nunca estamos sozinhos. Pode até mesmo uma mãe abandonar o seu filho, aquela mãe que está dando de mamar, amamentando o seu filho, mas o Senhor jamais nos desampara, jamais nos abandona. Tanto é verdade que Ele nos enviou, de uma vez para sempre, a pessoa bendita do Espírito Santo para ficar dentro de cada um de nós. E é esse Espírito Santo que nos assiste, que nos capacita, que nos orienta,
que nos fortalece. O sofrimento não destrói o cristão, amadurece. E nós temos visto que, por outro lado, aquele que mantém sua fé firmada em Jesus Cristo passa a receber a orientação e sustento da parte de Deus por meio do Espírito Santo, que habita em nós no momento da nossa conversão. O Espírito Santo não apenas passa a habitar, nós somos imersos no Espírito justamente nesse ato de conversão. É no começo da vida cristã que nós somos batizados no Espírito Santo, passamos a fazer parte do corpo de Cristo, isto é, a igreja de Jesus. Todos nós fomos batizados no Espírito Santo. Todos nós recebemos essa dádiva, que é o Espírito Santo, que é um presente dado, que não foi conquistado, mas foi recebido mediante o arrependimento e a fé na pessoa de Cristo Jesus. Em momento de dúvidas, para onde ir? Sabemos que temos um amigo que pode todas as coisas e via todos os caminhos, nos direcionando às trilhas que nem conseguimos vislumbrar. E é algo maravilhoso e nos traz uma enorme segurança. Daí, nos gloriamos nas tribulações, pois são apenas uma forma de nos aproximarmos do Senhor e aperfeiçoar nossa fé ao exercitar nossa total confiança nele. Quando a gente pensa dessa maneira, biblicamente falando, a vida ganha uma outra dimensão. A gente passa a ver a vida de uma maneira diferenciada, mas dentro da perspectiva cristã, que vai incluir a reconciliação, porque de inimigos, Deus nos fez amigos dele. E não é à toa que Romanos capítulo 5 versículo 10 diz: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E o verso 11 complementa. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. A cruz não apenas perdoa pecados, mas ela restaura relacionamentos. Vamos para o próximo tópico que fala sobre uma graça abundante. Porque Paulo vai encerrar esse trecho falando sobre a graça de Deus manifestada no sacrifício de Cristo. Graça significa favor imerecido. Nós merecemos a morte, a condenação eterna, inclusive por causa das nossas transgressões, porém, Deus, na sua infinita misericórdia, desejando se relacionar com o homem, reconstruiu as bases desse relacionamento por meio de quem? Por meio de Jesus. Este único ato é suficiente para expiar nossos pecados, pois foi por um único ato desobediência, de desobediência que o pecado entrou no mundo. Da mesma forma, o único ato de Jesus morrendo na cruz do Calvário, primeiro, porque na sua pessoa havia duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A natureza divina, ele foi plenamente Deus e por isso nos salvou, porque ninguém, a não ser Deus, pode salvar o homem, mas ao mesmo tempo estava ali na pessoa de Jesus uma outra natureza, a natureza humana, porém sem pecado. E foi por meio de uma pessoa, Adão, que a humanidade inteira caiu e se afastou de Deus, logo bastou o ato de uma pessoa, uma referência de Jesus, para reaproximar os dois lados. Hebreus vai nos dizer que o sacrifício de Jesus foi o único, perfeito e eficaz. Não apenas para nos salvar, mas para garantir a salvação, já foi pela eficácia do sacrifício de Cristo Jesus. Mas cabe aqui ressaltar, porém, que o apóstolo Paulo informa que pela obediência de Jesus, que aceitou seguir o plano de Deus até o fim, muitos seriam salvos. Muitos, porém, não são todos. Por quê? Cristo morre por todas as pessoas, porém, somente aquelas que respondem positivamente a, àquela iniciativa da parte de Deus de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, mediante arrependimento, é que serão salvos. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé, mas vai incluir o arrependimento da parte do homem. O homem tem que dar essa resposta, digamos, positiva, acatando o senhorio de Cristo.
recebendo como Salvador de sua vida, como Senhor e Mestre também. Ou seja, Paulo sabia que mesmo com tamanha demonstração de amor, nem toda a humanidade aceitaria se reconciliar com o Pai. Tem pessoas que, na condição de pecador, de uma forma deliberada, mesmo com convite de salvação, o Evangelho de Deus sendo apresentado, sendo anunciado, a pessoa decide não ficar ao lado de Cristo. A pessoa não fica favorável a Cristo Jesus. A pessoa não aceita, porque ela prefere o seu estilo de vida, uma vida sem o Evangelho de Deus, uma vida sem as exigências cristãs, sem aqueles preceitos divinos. Elas preferem estar à margem da lei de Deus do que estar andando segundo a lei do próprio Deus. Muitos permaneceriam nas trevas por livre e espontânea vontade. Isso, porém, não nos deve esquecer que todos são alvos da graça de Deus, pois afinal todos somos, em última instância, pecadores. Deus morreu por todas as pessoas, mas, infelizmente, nem todas as pessoas tomam a decisão de ficar ao lado de Cristo Jesus, reconhecendo tudo aquilo que ele fez por cada um de nós. Antes da conclusão, alguns destaques. A gente observou aqui um contraste. Adão, a partir dele houve o pecado, e qual foi a consequência? A morte. Já em relação ao segundo Adão, numa referência a Cristo Jesus, Cristo, ele vai vir cheio de graça e de verdade, e ele vai gerar vida. A ação de Adão produz morte, e morte não apenas dele, mas uma morte espiritual para toda a humanidade. Porque Adão é representativo, ele representa toda a humanidade. Mas Cristo, através dessa ação graciosa da parte do Pai, de enviá-lo e dele morrer por nós, faz com que a gente seja revivificado ou vivificado, que a gente venha nascer de novo, que a gente venha ter vida. E não é à toa que no capítulo 5, versículo de número 20, nos diz assim: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A gente aprende, meus irmãos, que nenhum pecado é maior que a graça de Deus. A graça de Deus é infinita. A graça, por outro lado, não é licença para pecar, mas poder para viver. Viver pecando menos. Viver em obediência. Viver dizendo não para as obras da carne. Viver mediante essa graça para ter força e poder para dizer sim para as coisas do Espírito. Porque a santificação não é simplesmente dizer não para certas coisas, não para o fumo, não para a bebida, não para isto, não para aquele outro comportamento pecaminoso, mas é poder dizer sim, pela graça de Deus, para as coisas realmente que são produtivas, que são benéficas, que são saudáveis, salutares, que são do agrado de Deus. Porque nós aprendemos que o pecado pode ser profundo, sim, mas a graça de Deus é infinita. Vamos para a conclusão. Saber que temos um Deus que está sempre disposto a se relacionar conosco e perdoar os nossos pecados é algo que traz uma enorme tranquilidade para o cristão. Viver no tempo da graça significa que podemos ter uma vida livre da preocupação com a ira divina, pois o sangue de Jesus Cristo nos purificou dos nossos pecados e nos trouxe condições de restaurar nosso relacionamento com Ele. Não há por que adiar esta decisão, pois Deus quer nos abençoar neste exato momento. Ponto 2. O estado do pecado nos leva a nos afastarmos constantemente dos caminhos do Senhor, e neste estado vemos as paixões da carne como empecilhos para aceitarmos Cristo.
álcool, cigarro, drogas, sexo extraconjugal, pornografia, o desejo por tais vícios, toma nossa consciência de tal forma que passamos a ver o relacionamento com Deus como algo opressor, não nos permitindo dar vazão a nossos desejos. Tudo isso, porém, não passa de uma cortina de fumaça, ocultando de nós o fato de que a vida com Deus nos liberta destes e de outros vícios, concedendo a nós a verdadeira liberdade de escolher o padrão de Cristo como fio condutor da nossa vida. Eu sei que quando nós estamos nesse estado pecaminoso, de uma forma quanto mais fazendo e cometendo toda sorte de pecado, nós fazemos porque ainda não tivemos essa aceitação de Cristo Jesus, no sentido de submetermos ao seu senhorio. Mas quando ele nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. Livres a ponto de dizer não para todas aquelas práticas que até então nós fazíamos, nós cometíamos. Porque a pessoa, ela se torna literalmente um escravo de Jesus, mas livre de todas essas coisas que nos aprisionavam, que nos oprimiam. E algo que eu sempre carrego comigo é de que o Evangelho de Deus, meus irmãos, não exige algo da gente. O Evangelho não vai fazer essa exigência no sentido de mudança. O Evangelho não exige uma mudança. Mas sabe o que que o Evangelho faz? O Evangelho gera mudança. Porque quando nós somos confrontados e nós somos, enfim, colocados diante do Evangelho de Deus, e quando nós cremos no Evangelho de Deus, nós somos transformados pelo poder deste Evangelho. E sabe o que é Evangelho? Não é simplesmente o conteúdo desse Evangelho, esse conteúdo evangelístico. Segundo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 3, diz que o Evangelho de Deus é acerca de Jesus, é sobre Jesus. Jesus é o Evangelho de Deus, isto é, Jesus é a boa notícia ao mundo. A boa notícia para você que vive no estado de pecaminosidade, preso ao pecado, é Cristo Jesus. Porque quando Jesus Cristo liberta, verdadeiramente você se torna livre por causa desse amor gracioso, por conta desse feito singular na cruz do Calvário, que tem como efeito salvífico e fazer com que a gente seja redimido e, portanto, nós somos declarados justos diante de Deus por causa daquilo que Jesus já realizou lá no Calvário. Deste modo, nós avançamos, porque no ponto 3 diz: é inquietante saber que há pessoas neste mundo que morrerão sem aceitar a reconciliação oferecida por Deus em Jesus Cristo. É triste, mas há pessoas que, de uma forma deliberada, mesmo diante do Evangelho, da anunciação, da palavra de Deus, da exposição bíblica, ela decide permanecer naquela sua condição. E ela diz literalmente um não para Jesus. O autor fala: é inconcebível para nós que pessoas prefiram viver sem esperança a dura caminhada desta vida. Porém, isso não deve esmorecer nossos esforços missionários ou evangelísticos, pois, como diz Paulo no final do capítulo, onde o pecado abunda, a graça superabunda. Sejamos, então, canais desta graça às pessoas ao nosso redor, para que a luz de Cristo possa iluminar mais pessoas e levá-las de volta à casa do Pai. Eu vou deixar projetado a questão relacionada à aprendizagem, conforme está sendo mostrado nesse momento, mas eu queria ainda fazer algumas perguntas para, dessa forma, fechar esse estudo. Que ação prática, meu irmão, você pode tomar para viver reconciliação? Existe alguém com quem você precisa se reconciliar? Você vive como reconciliado ou como uma pessoa distante de Deus? Você pode tomar algumas atitudes práticas: perdoar alguém, restaurar relacionamento, buscar mais intimidade com Deus através da leitura bíblica, da oração, demonstrar graça nas
relações. Porque a gente viu o tempo inteiro que o homem estava separado, mas Deus tomou a iniciativa. Cristo construiu a ponte. E a maior tragédia não é estar longe de Deus, é ignorar a ponte que ele já construiu. Que você possa confiar em Cristo, que você possa, meu irmão, minha irmã, viver a reconciliação na prática.